4, o verso 10. Aliás, é isso aí, verso 10. Então, nós vamos ver aí os 24 anciões. Então, vamos lá. Ó, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado em torno, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando. Então, depositar suas coroas, nós paramos ontem nessa parte aí, em que os anciãos depositam sua coroa. Vamos ler 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Ele vai trazer essa mensagem. Já agora a coroa da justiça me está guardada. O apóstolo Paulo já havia uma promessa. A gente leu no Evangelho que os apóstolos ganhariam essa coroa. O, lógico, Paulo já sabia disso e ele fazia parte do galardão dele, né? Então ele chega já agora a coroa da justiça e está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. E nós lemos em Apocalipse, nas cartas, né, que nós receberíamos a coroas. Apocalipse vai falar isso, que cada um de nós recebe uma coroa do Senhor, essa autoridade, esse reino. Hebreus vai falar que Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, porque almejava, né, o galardão que ele via. Isso é tão legal, né? O verso 23 lá de Hebreus, quando ele fala, verso 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Né? Ele via isso em mente. Vamos lá para João 5:25. João 5:25. Então a gente tem isso em mente, né, dessa coroa e essa autoridade que nós recebemos de Deus, nós deixamos na mão do Senhor. João 5:25, em verdade vos digo, vem a hora, já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então nós temos isso em mente, que a coroa da vida é o que nos importa, e muitos já estão ouvindo a voz do Senhor e vivendo, e mortos aqui, mortos todo tipo, né? Mortos espiritualmente, fisicamente, é, é, a, porque nós estamos mortos no nosso delito e pecados, como diz a palavra do Senhor. Então nós somos vivificados pela graça do Senhor. O verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, porque é o Filho do Homem. E ainda o capítulo 6, verso 57 de João, vamos lá para o capítulo 6, ainda no Evangelho de João, João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem a mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, toda vez que a gente ora, busca, a gente vive o evangelho da graça do Senhor. E aí, proclamando, né, como diz lá em Apocalipse, né, no verso 10, proclamando aí a glória do Senhor. Vamos lá para Marcos 16? Marcos 16, 16, 15, proclamando aí, depois a gente vai ver o que eles vão proclamar. O verso 16, 15, quem crê e for batizado será salvo. Então, quem não crê, logicamente, infelizmente, será condenado. Lembrando que o Evangelho, né, diz que quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Romanos capítulo 9 diz que não depende de quem quer ou quem busca, mas de Deus dá a sua graça que ele quer.
Efésios 2 diz que a salvação não vem por meio de obras, mas é um dom gratuito de Deus. Ou seja, todos esses textos demonstram que a minha participação, né, porque Romanos capítulo 3 diz que não há um justo nenhum sequer. E Romanos 6, em 3, diz que o salário do pecado é a morte. Todos esses textos vão dizer que a minha participação na salvação é nula. Ou seja, uma vez que eu não participo em nada da salvação, tudo é para glorificar a Deus, toda a honra e toda a glória, porque nós já estávamos no inferno. Se hoje não estamos no inferno, misericórdia de Deus, porque a sua graça nos alcançou. Nós não vamos, ninguém vai para o inferno. Esse que é o problema. Por que, que o legalismo surge na vida de muitas pessoas? E essa questão, porque eles se acham bom o suficiente para ir para o céu. Ah, nunca matei, nunca roubei, nunca menti, não importa. E isso não nos dá direito de ir para o céu. O que nos garante a salvação é a cruz de Jesus, a dependência de Cristo, o reconhecimento. Quem confessar Romanos 8 vai falar exatamente isso. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Né? Com a boca se confessa, o coração se crê. Então é preciso confessar que Jesus Cristo veio em carne para nos salvar. João vai falar isso também. Então todos esses textos demonstram que essa coroa de vida que eu recebo, que nós recebemos, é uma coroa que é dada por Deus e deve ser dedicada e consagrada a Deus. Ou seja, nós nos submetemos à autoridade de Cristo e dizemos, Deus, toda autoridade que nos é otorgada, que nos é dada, nós declaramos que ela é sua, para o Senhor direcionar. Agora o verso 11 de Apocalipse 4:11, vamos findar aí o capítulo 4 e vamos começar a saga para o capítulo 5. Né? Então, o que eles estão proclamando? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, todas as coisas glorificam o nome do Senhor, porque todo ele criou. Apocalipse 4:8, nós vimos isso aí, capítulo 4, o verso 8 aí, olha só. E os quatro seres viventes, sendo cada um deles respectivamente 6 ases, estão cheios de olhos ao redor do peito, não tem descanso, proclamando aí também, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Romanos 1:4, vamos lá para Romanos 1:4. Romanos capítulo 1, verso 4, ele diz assim, ó, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? A descendência de Davi foi designado Filho de Deus, com poder. Então, esse aí que ressuscitou dentre os mortos é digno de glória. E Efésios 1:23, vamos lá para Efésios capítulo 1, verso 23. Efésios 1, verso 23. Então, vamos lá. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, tudo está debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Deus deu à igreja. Acho lindo isso aí. Né? Pois debaixo dos pés aí todos os inimigos, como diz o Salmo, a qual o seu corpo é a plenitude daquele que tudo enche, todas as coisas. Isso é tremendo. Então, vamos lá. A honra aí e o poder, Apocalipse 2:26. Vamos para Apocalipse 2:26. Né? 2:26 e 27 a gente já leu, mas faz parte aí, o poder aí, 26. Isso. Então vamos lá, olha só. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. E o cetro de ferro assegerá e reduzirá em pedaços, como se fosse objeto de barro. Né? Então, assim como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já falamos aí sobre a estrela da manhã, falamos sobre essa autoridade que nos é dada. Colossenses 1,17, vamos lá para Colossenses 1,17. Nós temos essa autoridade, esse poder que é dado por Deus, não para julgar de si mesmo ou de nós mesmos, mas o julgamento que haveremos de fazer será em concordância com aquilo que o Espírito Santo direcionar. Seremos guiados pelo Espírito Santo. O verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, o poder de criar, ele criasse todas as coisas. Todas as coisas. E Efésios 1,10, vamos lá para Efésios 1,10, voltando a Efésios. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Sem ele, nada teria sido criado. Ele é o verbo, como diz João, é a voz que soa de Deus, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, tudo está diante de Deus, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, tudo está sobre a criação e o poder de Cristo. E tudo por ele vier a existir. 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. 1 Coríntios 8, 6. Vamos lá. Todavia nós, há um só Deus, um só Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos. E só um Deus, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Ou seja, tudo e todos passa a existir pela glória de Deus. Segundo Coríntios 3,18 também vai falar isso aí. Tudo passa a existir pela vontade do Espírito Santo de Deus. Segundo Coríntios 3,18, o Pai, o Filho e o Espírito são um só, e a vontade do Pai se manifesta através da ação do Espírito Santo e passa a existir e verbalizar através de Cristo. O som, o verbo é Jesus. E esse poder desenrolado constrói todo o universo. Segundo Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e Espírito Santo. E, por último, Colossenses 1,16. Vamos lá para Colossenses 1,16, só para terminar aí. Colossenses capítulo 1, verso 16. Olha só. Então, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E aí a gente acabou de ler, o verso 8, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito entre mortos, para trazer todas as coisas ter primazia. Nossa, é tremendo, né? Então, todo o poder está aí, na plenitude de Deus, porque ele aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, havendo feito paz, ele aplacou a ira de Deus sobre nós, feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo em todas as coisas. Jesus conseguiu reconciliar o universo caído, os tempos, a eternidade. Ele conseguiu aplacar todo o desfecho maldito do universo. Ele aplacou essa ira de Deus, o julgamento derradeiro, sobre o universo, sobre a humanidade, sobre o fim da humanidade. A misericórdia de Deus, mandando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí terminamos aí o capítulo 4. Agora vamos para o capítulo 5 de Apocalipse. Estamos chegando agora às mudanças
né? E aí o selo, vamos ver o livro. Agora sim. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por de dentro e por fora, e de todo selado com sete selos. Nós vamos falar sobre isso. Então ele viu, né? Ele viu, vi Apocalipse 1:10. Vamos lá, Apocalipse 1:10, 4:2. Ele vai falar toda hora, ó, a 1:10, ele fala que vê, o verso 10, e achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta dizendo, o que vê, escreve. E aí, a, ainda Apocalipse, né, o capítulo 10, o capítulo 4 e 2 vai falar que ele vê também, tudo isso só para a gente trazer que ele estava no céu aí ouvindo. E aí ele vê um homem assentado no trono, Apocalipse 4:2. Vamos lá para Apocalipse 4:2. A gente já falou sobre isso, né? Está sentado aí, imediatamente me vi, achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então a gente já sabe aí que tem alguém sentado e ele vê um livro, João 3,16. Vamos lá para João 3,16? Vamos falar um pouquinho desse livro aí. Então ele vê um livro aí. É, são, tem vários livros, mas esse livro parece ser da revelação de tudo que vai acontecer. E ele está selado. É como se fosse um cronograma de o fim, a última semana de Daniel. É como se a última semana de Daniel fosse enrolado, como não é, né? A última semana de Daniel foi enrolado no rolo, selado, aquilo que o anjo fala para Daniel, a gente viu no capítulo 12, fala, Daniel, sela porque não é. Então, eu não, é, é, não sei se esse livro foi selado por Daniel lá atrás, sela, porque não é a hora, então ele foi lendo, foi vendo e foi selando o livro, tudo que haveria de acontecer, ou esse livro já foi selado lá atrás, né, na eternidade. Isso aí a gente vai descobrir que esse livro foi selado e a gente sabe disso, mas o tempo certo ali. Então, ó, vi um livro selado e João 3,16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para ter a vida eterna, e agora sim, vamos para Mateus 25:31. Mateus 25:31. Para que tenhamos essa vida eterna, nós precisamos estar no livro da vida. Mateus 25:31. Vamos lá? Isso, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um bom pastor separa cabrito de ovelha. Ou seja, eu tenho um arrebatamento da igreja e eu tenho aqueles que vão ficar aqui. E vamos lá para Atos 13:43. Atos 13:43. Atos 13:43. Então, olha só. A despedida da sinagoga, muitos judeus e os prosélitos piedosos, né? Piedosos, seguiram Paulo e Barnabé, falando-lhes e persuadiram a perseverar na graça de Deus. Então, todo esses textos que acabamos de ler sobre a presença de Deus deve estar nos livros. Vamos lá para Apocalipse 20, o verso 12. Apocalipse 20, verso 12. Então vamos lá, só ler um pouquinho aqui. Mas que livros são esses aí? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante de Deus, diante do trono. Lembra lá que a gente leu, acabou de ler no Evangelho? E Deus chama todo mundo lá, quando vier com os anjos. Então tá aqui, ó, todo mundo ali.
Então se abriram os livros, abriram livros, eles não falam quais, né? Tem vários livros que estão sendo abertos. E ainda outro livro, além dos que já foram abertos, e esse que nós vamos ver que vai começar a ser aberto agora, da última semana de Daniel, tem livros de obras lá, e tem o livro ainda da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então, eu tenho livro de obras. Esses livros não têm nada a ver comigo e com você, porque nós somos a igreja. Nós não somos julgados pelas nossas obras, porque se fôssemos julgados pelas nossas obras, seríamos condenados. Mas aqueles que não têm a graça de Deus e o Espírito Santo são julgados pelo que eles fazem. Ou seja, ele já foi condenado, porque a obra só leva à condenação. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Ou seja, quem estava no inferno, depois a gente vai ver isso, vai ser entregue a Deus para ir para o lago de fogo e enxofre. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte e o lago de fogo. Então, ó, todo esse povo, você vê que já foi julgado e condenado. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tristíssimo. Uma pena. Deus tem misericórdia das vidas que passam por nós. É só isso que eu fico pensando assim, né? O que nos constrange a querer mudar de vida. Então vamos lá. Ó, esse é parte do livro. Vamos ler Hebreus 2, 5, 9. Então aí eu tenho vários livros. Hebreus 2, capítulo 2, verso 5. Já havia aí vários livros. Pois não foi por anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos, ou seja, a cruz de Cristo. Então, ele morreu em obra pelos nossos atos, pelas nossas obras. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, a saber, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ou seja, eu não preciso morrer. A morte não tem valor, não tem poder, não é que não tem valor, não tem poder sobre nossas vidas, porque nós temos o Espírito Santo. Porque convinha que aquele cuja causa, porque todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, ou seja, ao caminho celestial, aperfeiçoados por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como que são santificados, ou seja, quem santifica é Jesus, que é santificado, lógico, eu e você. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha só, meus irmãos, eu e você, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores por meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, e eu e os filhos que Deus me deu. Ó, grava isso aí, nós somos dados por Deus. Né? Às vezes as pessoas têm essa questão, né? Nós todos, a dúvida que o diabo lança, né? Uma vez salvo, salvo para frente. Se somos dados para Deus, ninguém pode arrebatar da nós. Nós somos filhos, irmãos, somos dados, somos presentes de Deus. Deus não nos tiraria do inferno para mandar de volta. Não teria lógica isso. E, na verdade, aí não seria ele que salvou. Olha que coisa interessante, né?
Se eu tenho o poder de rejeitar a graça de Deus, Deus então não tem o poder para nos salvar. Simples assim. Mas no momento em que ele tem poder e autoridade para salvar alguém do inferno, esse alguém não tem poder para rejeitar o amor de Deus, ainda que pratique pecado. E aí o apóstolo Paulo vai falar, a pessoa vai dizer assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vou pecar mais para ir superabundar a graça? Claro que não. Diz que o amor de Cristo nos constrange a viver uma vida de santidade, nos incomoda. É como o filho pródigo. Vai chegar o momento que a lavagem de porco não vai ser suficiente para nós. Nós não vamos querer mais isso. Nós queremos sentar na mesa. Nós queremos ceiar com Deus. Por isso que ele está à porta e bate e nos chama para cear com ele. Né? A lavagem não é o nosso alimento, mas o pão da vida é o nosso alimento. Depois que os filhos têm participação comum na carne e no sangue. Olha a ceia aí. Destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora a gente já sabe quem é que manda aí, né? Neste mundo tenebroso. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos. E aí, olha o problema, mas socorre a descendência de Abraão. A gente já falou isso, né? Que nós somos a descendência de Abraão, circuncidados no espírito. E Deus não socorre aos anjos, né? Caiu, caiu. Muda até de nome. Mas ele socorre a mim e a você. Que possamos orar aí. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação, ou seja, ele mesmo, para o povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, a saber, eu e você. Então, grava aí, Hebreus capítulo 2, aí, a partir do verso 5. Tremendo esse texto, né? Gosto muito dele. E Gênesis 49, 9, só para vamos lá, antes de nós lermos que foi escrito por dentro e por fora, Gênesis 49, 9. Então, Judá é leãozinho da prensa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem despertará? O cetro não se arrebatará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Silo. E a ele obedecerão os povos. Amém. Essa autoridade, esse é o livro do leão da tribo de Judá. E agora nós vimos que o livro está escrito por dentro e por fora. Vamos lá para 1 Pedro 1, 23. Aliás, Efésios 2, desculpa, Ezequiel 2. Ezequiel 2, verso 9 e 10. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Né? Por um motivo que nós sabemos, não sabemos qual, esse livro apareceu para Ezequiel, e ele viu que estava o ai escrito ali, os suspiros e os ais, e Ezequiel leu o livro. O livro não foi aberto, porque ele está selado, ou essa questão do tempo, Deus faz que ele quer mesmo, e esse povo aí dele, aí, esses santos aí, parece que Deus leva eles para o futuro, volta para o passado, eles estão lá e estão aqui de volta, né? É um negócio assim, fora do comum. Né? Deus é Deus. Então, assim, esse livro foi lido aí, Ezequiel viu que estavam os ais escritos aí e o suspiro. 1 Pedro 1, 23, vamos lá para 1 Pedro 1, 23.
Então, aí, não é a primeira vez que esse livro aparece. Daniel selou o livro, né, escreveu por dentro e por fora, ou seja, é um rolo. Você vai escrevendo e você escreve de um lado e aí você escreve do outro lado. Aliás, é uma folha, né? Você escreve de um lado e depois você escreve do outro lado. E aí, a hora que você enrola ali, eu acho que, não sei, faltou papel lá, não, estou brincando, né? Vai selando ali e muitos ais, né? 1 Pedro 1:23, pois foste regenerado não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive permanentemente em nós, né? Essa palavra que foi escrita, que Ezequiel leu. E aí o livro foi selado, mas infelizmente a gente vai ter que ver amanhã aí esse selo aí, e aí começar aí a abrir esse livro que foi selado. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer, pedir a tua misericórdia pelas vidas que ainda não alcançaram a tua graça. A tua palavra diz que a tua salvação não depende de quem quer ou quem busca, mas do Senhor, ó Deus, dar a sua graça a quem lhe aprova. E o Senhor diz que se nós pedirmos às nações por herança, o Senhor nos dará. Nessa manhã queremos clamar por todas as vidas, ó Deus, que passam por nós, por algum motivo, ó Deus, no trabalho, na escola, na igreja, na rua, no ônibus. Ó Deus, todas as pessoas que passam por nós possam sentir a presença de Deus. E nos dê oportunidades para falar do teu evangelho para essas pessoas, que elas possam ser salvas, tá? Na autoridade do nome de Jesus. Dá-nos nessa manhã, ó Deus, nesse dia, a tua direção. Dá-nos o Brasil para ti, Jesus. As vidas, não o governo, porque esse governo já é falido e pertence ao diabo, mas dá-nos, ó Deus, o teu reino sobre nós. Traz a tua presença na vida das pessoas. Salva, ó Deus, as pessoas que moram nesse país. Salva as pessoas desse continente, ó Deus. Salva as pessoas que o Senhor tem chamado para si. E aqueles que o Senhor não chamou agora, nós entramos, ó Deus, na brecha, por essas vidas, ó Deus, para que elas sejam salvas, libertas e remidas no sangue do Cordeiro. Amém. Amém, amados. Que honra, né? Palavra tremenda. Que Deus nos abençoe nesse dia tão maravilhoso de primavera, em nome de Jesus.